Então, agora, pessoal, vamos começar esse aqui do conceito, tá? O conceito de constituição, tá? O vocábulo constituição pode ser definido em várias acepções, a depender do fundamento que se adote. A natureza jurídica da Constituição não é unívoca e pode ser analisada pelos prismas sociológicos, tá? Políticos, sociológicos, políticos, culturais, dentre outras hipóteses. Destacaremos aquelas de maior relevância para os certames públicos. Vamos lá. Então, tem o sentido sociológico, tá? Ferdinand Lassalle, precursor da Sociedade Democrática Alemã, na obra A Essência da Constituição, obra trazida para o português, né? Defendeu ser a Constituição a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade, né? O efetivo poder social. Em 1862, o pensador se dedicou a pronunciar a sua visão de Estado e, consequentemente, de Constituição a operários e intelectuais da antiga Prússia sobre a ótica sociológica. A Constituição transcende a ideia de norma, de forma que o seu texto positivo seria apenas um reflexo da realidade social do país. A Constituição não é uma norma jurídica, mas um fato social. Segundo Lassalle, duas constituições poderiam ser encontradas ao mesmo tempo no Estado, uma real e efetiva, que é a soma dos fatores reais de poder, e uma escrita, solene, que para o autor só seria legítima se correspondesse à Constituição real. Caso contrário, seria apenas uma simples folha de papel. Tá? Para o para ilustrar o sentido sociológico, podemos pensar na nossa própria Constituição. Ora, quais são os principais fatores de poder que operam atualmente no Brasil? Quais poderes influenciam as decisões políticas, a mudança da legislação e até mesmo as decisões judiciais? Facilmente percebemos o poder do capital, né? Pois quem detém o dinheiro normalmente tem a tendência de ditar as regras, a centralização do conhecimento nas mãos de poucos e a influência que a religiosidade exerce sobre a cultura do povo brasileiro são também, sem dúvida, exemplos de poderes atuantes no Estado. Dessa forma, os adeptos do pensamento de Lassalle talvez diriam que há no Brasil duas constituições. Uma escrita promulgada em 1988 com 250 artigos e a outra real e efetiva, fruto da atuação de intelectuais, banqueiros, empreendedores e religiosos. Será? Observe, meu caro amigo, que pelo prisma sociológico, as constituições são feitas em e para certas sociedades. Dita de outra forma, a Constituição espelha uma situação de distribuição de riqueza já existente a uma organização social em que está inserida, pois o legislador reproduz o mesmo e as influências que recebe. Produz o momento e as influências que recebe. Os diversos fatores de poder ditam o que será escrito no documento da organização do Estado. A Carta Política é fruto das forças resultantes da estrutura do Estado, mormente do poder econômico. Todavia, esses fatores de poder não aparecem explicitamente na Constituição. Antes, a lei maior aparenta garantir uma igualdade a todos os indivíduos, mas não passa de ficção, de letra morta. Destarte. Para Lassalle, uma Constituição escrita apenas será duradoura quando corresponder à Constituição real, pois, ao contrário, sucumbirá perante as forças políticas vigentes. Karl Marx também desenvolveu uma concepção sociológica de Constituição, para quem a Constituição era a norma fundamental da organização estatal um produto das relações de produção que visava assegurar os interesses da classe dominante. Sim,
Karl Marx tinha essa visão mesmo. O sentido político, né? Para Carl Schmitt, jurista, filósofo e professor alemão, defendeu ser a Constituição uma decisão política fundamental, um conjunto de opções políticas de um Estado e não um reflexo da sociedade. Na obra Teoria da Constituição, traduzida, né, publicada em 1928, o jurista afirmou que o fundamento da Constituição não está em uma norma jurídica precedente e nem em si mesma, mas na vontade política que a antecede. Dessa feita, a decisão política tem existência autônoma e não se subordina à lei organizadora do Estado. Desse que, para Schmitt, a diferença entre Constituição e leis constitucionais, né? A Constituição nada mais é que uma decisão política. Já as leis constitucionais é a que serve de forma de Constituição. Mas não diz respeito à decisão política, tá? Nessa perspectiva, considerando a atual Constituição brasileira, por exemplo, nos seus 250 artigos, teríamos alguns considerados Constituição, aqueles que descrevem a decisão política norteadora da ação da Constituinte. O artigo 1º, artigo 2º, 49, 84 e o artigo 102. E aqueles que, embora constem do mesmo documento, embora apresentem a mesma forma, não tratam de matéria tipicamente constitucional, como é o caso do artigo 242, parágrafo 2º, que trata do Colégio Pedro II, que tem que ficar na órbita federal e por isso fica na Constituição. Bom, a Constituição corresponde a um sistema fechado de normas, de conteúdo certo, decorrente de uma decisão de natureza política que define a existência de um povo sobre o prisma político. A validade da Constituição está na decisão da unidade política e a validade das leis constitucionais está na Constituição. A unidade política a unidade política se autofundamenta e não se subordina à justiça e nem à conveniência. Segundo o filósofo, o Estado é anterior à Constituição. E esta é a maior que os direitos fundamentais. De maneira que os direitos apenas enfraquecem a unidade política do Estado. Por último, o alemão defendeu a existência de um poder neutro, exercido pelo chefe do Estado, destinado a defender a Constituição. O chefe do Estado, o ditador, exercia um papel soberano, decisivo, ditatorial, capaz, inclusive, de suspender a aplicação das leis constitucionais em defesa da Constituição. É uma decisão política. Veja, caro concursanda, de onde Hitler tirou o seu embasamento teórico e moral? Socorro. Agora, no sentido jurídico, o sentido jurídico da Constituição foi idealizado por Hans Kelsen, judeu austríaco, oponente de Carl Schmitt. Para Kelsen, a Constituição consiste num sistema de norma jurídica, paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico, oponente de Carl Schmitt. Por essa concepção jurídica, também denominada teoria pura do direito, a Constituição é norma pura, puro dever ser, sem dar relevância a questões filosóficas, políticas ou sociológicas. Porque o plano de validade da Constituição é jurídico. Assim, a validade do direito posto é completamente independente de sua aceitação pelo sistema de valores sociais ou morais de uma comunidade. No sentido jurídico, o texto constitucional equivale a uma norma positiva suprema que regula a criação de outras normas de validade e dá validade a todo ordenamento jurídico. O pensamento de Kelsen
pode ser classificado em dois planos. O lógico, né? O lógico jurídico e o jurídico positivo. Então, lógico, jurídico, uma lógica, né? Jurídica, e o jurídico positivo, positivado. O plano lógico jurídico corresponde a uma norma fundamental hipotética, que dá validade às normas jurídicas. Trata-se de vontade coletiva, não codificada, dispositivo lógico tacitamente admitidos pelo povo. Já o plano jurídico-político consiste na criação de norma jurídica suprema e positivada, que norteia todo o processo de criação e de atualização das demais leis integrantes do ordenamento jurídico. Bom, se para Kelsen a Constituição é a lei suprema, a sua validade não pode ser extraída de uma regra jurídica, pois a esta estaria subordinada. Então, a validade da Constituição é extraída do campo lógico, na hipotética norma fundamental. Então, temos a norma fundamental. A norma fundamental garante a supremacia da Constituição e esta dá fundamento de validade a todo ordenamento jurídico. A concepção do austríaco influenciou todo o mundo ocidental. No sentido jurídico, se extrai a ideia de Constituição rígida, de supremacia formal da Constituição e de controle concentrado de constitucionalidade, conforme ainda estudaremos em momento oportuno. Sim, com certeza. E aí temos aqui o sentido material e sentido formal. Tá? Então, do ponto de vista material, a Constituição é definida pelo seu conteúdo, sendo irrelevante a forma pela qual foi inserida no mundo jurídico. Tá? Então, do ponto de vista material, a Constituição é definida pelo seu conteúdo, sendo irrelevante a forma pela qual ela foi inserida no mundo. A Constituição organiza o Estado em todos os seus aspectos, fundamentais e estruturais, que é a regulação do poder, direitos fundamentais, forma do governo, distribuição de competência, assumindo uma forma escrita ou uma forma não escrita, que é a histórica, né, consuetudinária. Por essa concepção, não há Estado sem Constituição. Por quê? Toda a sociedade politicamente organizada contém uma estrutura mínima existente. Constituição escrita ou Constituição não escrita. De outra forma, o conceito formal de Constituição diz respeito à existência de um documento escrito, solene, formal. A nossa Constituição é formal, porque é um documento escrito, solene, que apenas admite alteração mediante processo legislativo árduo e bem mais restrito do que a aplicação na alteração de leis comuns. Por essa visão, o assunto não é importante, podendo a Constituição versar sobre quaisquer assuntos. A qualquer conteúdo, a nossa Constituição. Ela é formal e ela versa sobre diversos assuntos. Para ilustrar, considerando a atual Constituição brasileira, podemos dizer que são normas materialmente constitucionais as que tratam da organização político-administrativa do Estado e de direitos e garantias fundamentais. Outros assuntos, ainda que inseridos no corpo da Constituição escrita, só são considerados normas constitucionais do ponto de vista eminentemente formal. Observe, exemplos de normas que são apenas formalmente constitucional. Dom Pedro II, o colégio, eminentemente formalmente constitucional. Tá? Autonomia das entidades esportivas, dirigentes, associações, e uma norma apenas formalmente constitucional. Está na Constituição, mas não é materialmente constitucional. Tá? Os dois dispositivos constitucionais se revestem de forma constitucional, tem aparência de Constituição, mas não trata de assunto relevante e indispensável para a existência do Estado. Não trata de matérias tipicamente constitucionais. Assim, embora seja uma norma constitucional tratada de superioridade jurídica em face de qualquer outra lei do nosso ordenamento jurídico, não tratam de conteúdo constitucional. Conclui-se, então, que coexistente
Coexiste na lei maior brasileira as normas materialmente e normas apenas formalmente constitucional. Não é correto dizer que as normas da Constituição Federal são materialmente e formalmente constitucionais. Cuidado. Algumas, de fato, são, como o artigo 5º, por exemplo, porém, outras são apenas formalmente constitucional, como é o caso do artigo 242, parágrafo 2º. Então, a nossa Constituição, né, as normas não são formalmente e materialmente constitucional. Tá? As normas da nossa Constituição, elas são, algumas são materiais e outras são formalmente constitucionais. Bom, sentido positivista. Atualmente vivemos o chamado constitucionalismo pós-moderno ou pós-positivista, pautado na eficácia da Constituição e na preservação dos direitos fundamentais. Pelo prisma pós-positivista, a Constituição é a lei suprema do Estado e é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, mas não é apenas uma norma jurídica, apenas lei, como defende os positivistas. Busca-se uma aproximação entre o direito e a ética, o direito e a justiça. Nesse sentido, almeja-se a valorização da condição humana, pois o homem deve ser percebido como ponto de partida do trabalho do intérprete das normas constitucionais, sempre com vista a preservar a sua dignidade como ser humano. Assim, a Constituição deve apresentar correspondência com a realidade. Não pode ser um conjunto de normas vistas em si mesmas. Deve ser a materialização do Estado democrático, o instrumento que acompanha a realidade social e que eleva ao topo do ordenamento jurídico os direitos fundamentais. Trata-se de um conjunto aberto de normas que estão em constante evolução interpretativa. A força normativa da Constituição. Conrad Hess, adepto da concepção pós-positivista, combateu em 1991 o pensamento de Lassalle, ao defender que nem sempre os fatores reais do poder prevalecem sobre a Constituição normativa, pois admitir o contrário seria limitar o direito constitucional à interpretação de fatos políticos, com vistas a justificar a atuação dos poderes dominantes. Hess declarou a força normativa da Constituição capaz de fixar ordem e formação à realidade política e social. A Constituição normativa restringe o arbítrio desmedido de alguns e protege o Estado. Vincula as instituições, vincula as pessoas e todos os poderes atuantes. A Constituição normativa restringe o arbítrio desmedido de alguns e protege o Estado. Vincula as instituições e vincula as pessoas e todos os poderes atuantes. Concepção culturalista. Na concepção culturalista tem-se a síntese dos fundamentos até aqui elencado, porque defende a existência de uma Constituição total formada por aspectos jurídico, econômico, filosófico e sociológico. A Constituição recebe influência da cultura total de um povo e também, por meio de sua força normativa, interfere na própria cultura. Conclusão. Vamos ver o que nós temos aqui para concluir. Seja qual for a concepção que se pretenda adotar, é certo que a Constituição não pode estar desvinculada da realidade social. Deve, pois, manter conexão de suas normas com a totalidade da vida coletiva, não podendo ser reduzida à norma pura. Ademais, a Constituição, além de estruturar o Estado, impõe limite ao governo, ao retratar liberdades negativas e liberdades positivas, de forma a não apenas impedir uma atuação estatal em detrimento do indivíduo, mas também de gerar obrigação de desenvolver políticas públicas que possibilitem a proteção das pessoas. Com efeito, é possível conceituar a Constituição como a lei suprema do Estado, que dá validade
a todo o ordenamento jurídico, fruto da vontade do povo, manifestada por a Assembleia Constituinte e motivada por uma necessidade concreta de organização sociológica, política, econômica e cultural, de forma a atender aos anseios da comunidade e a frear uma ação estatal contra os direitos da humanidade. Gostei, gostei, gostei. Aí, aqui tem a classificação das constituições e tem aqui essas questões. Bora ver aqui essas questões. Vamos lá. Vamos ver aqui a questão. Com relação às teorias, julgue o item. Para Carl Schmitt, Constituição não se confunde com leis constitucionais. O texto constitucional pode eventualmente colidir com a decisão política fundamental, que seria a Constituição propriamente dita. De fato, Carl Schmitt diferenciou os conceitos de constituições e lei. A primeira diz respeito apenas a uma decisão política fundamental. A segunda, aquilo que se reveste da forma de Constituição, mas não tem conteúdo de Constituição. Então, a Constituição ela se reveste, né, de uma decisão política fundamental. E as leis constitucionais têm conteúdo constitucional, né, mas se reveste de forma, mas não tem o conteúdo da Constituição. Bem confuso, hein, esse Schmitt. Para Conrad Hess, a Constituição, para ser efetiva, deve corresponder à soma dos fatores reais de poder. Não, esse aqui é de Fernando de La Salle. Tá, é Fernando de La Salle. Pronto. A gente já viu aqui. Agora aqui. Segundo a teoria pura de Kelsen, a interpretação de uma Constituição deve fundamentar-se essencialmente na interpretação daquele que escreve originalmente o texto. Não, porque na verdade ele não dizia isso, ele dizia que é a norma pura, né? Que existia o lógico jurídico, né? E o jurídico positivo, né? Que existia então aquela lei que era uma lógica, né? Que não poderia existir uma lei antes da Constituição. Então existia um lógico jurídico, né? E a partir daí, o que era pensado, a comunidade, a sociedade, foi feito o documento positivo. É isso que eu entendi, certo? Eu vou fechar esse vídeo também aqui, que fala sobre o conceito das constituições, para poder eu fazer um outro vídeo com a classificação das constituições. Acho que não é uma matéria que cai muito, mas eu tenho aqui nas minhas informações aqui para estudar, eu tenho essa matéria. Então, eu vou estudar todo esse conteúdo da aula 0. Certo, pessoal? Então, tá bom. Vou fechar esse vídeo e